Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Aline. Eu sou a Ana Maísa. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre a dublagem brasileira e para isso temos a honra de receber Michelle Giudice, que é atriz, cantora e dubladora brasileira, conhecida principalmente pelos seus trabalhos em Annie with an E, Game of Thrones, 30 Reasons Why e Elite. Seja bem-vinda, Michelle. Muito obrigada! Olá a todos! Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito animada de estar aqui. Vamos falar do meu assunto favorito, que é a dublagem. Bom, inicialmente gostaríamos de saber como foi a sua trajetória profissional para se tornar uma dubladora. Bom, para quem não sabe, para quem está ouvindo não sabe, a dublagem é uma especialidade do ator. Então, para você dublar, você tem que ter formação e experiência em interpretação. Eu comecei a minha carreira como atriz muito novinha. Quando eu tinha 3 anos, eu fui contratada pelo Silvio Santos para fazer parte do elenco do Bom Dia e Companhia, na época que a Jaqueline Petkovic que apresentava. Eu fiquei lá durante 5 anos da minha vida, dos meus 3 anos aos 8 anos, aprendi basicamente tudo que eu sei hoje, assim, muito do que eu sei hoje eu aprendi lá. Foi uma baita experiência. Depois eu continuei ainda na TV, eu tive um quadro com o Carlos Alberto de Nóbrega na Praça é Nossa, fui garota propaganda de uma marca de calçados, fiz novela na Record. Nesse meio tempo, fui mais para a parte de teatro também, fui contratada de uma empresa durante 5 anos de teatro musical infantil, de licenciamento. Viajamos pela América Latina toda com os musicais. Eu também fiz eventos no Hop Hari, 2 eventos de verão no Hop Hari. Então, como eu já tinha bastante experiência em interpretação e como a dublagem sempre busca atores mirins, jovens, né, para dublar as crianças dos filmes, tem sempre aquele lance de que gente adulta fazendo voz de criança às vezes soa muito caricato e fica falso. Então eles sempre buscam crianças para dublar as crianças dos filmes. E aí, como eu já tinha experiência, já tinha o DRT Mirim, me indicaram para fazer um teste de locução, não era dublagem, para ser a voz do canal Discovery Kids. Eu passei nesse teste, fiquei 5 anos também sendo a voz do Discovery Kids, e as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem, que é a Vox Mundi. E foi aí que eu conheci esse mundo e me encantei e quis me especializar em dublagem e fui estudar isso. Foi no meio tempo, assim, então eu ainda continuei fazendo coisa na TV e no teatro, mas aí depois de um tempo a dublagem me consumiu muito e me realizava muito também, então daí eu acabei optando por ficar só na dublagem, e aí já tô nisso há uns 12 anos já. Qual a preparação necessária para quem pretende seguir a carreira como dublador? E quais os meios que você utilizou para obter as competências necessárias para a dublagem? Tá. Bom, então o primeiro passo para quem quer ser dublador é se formar em interpretação e conseguir o DRT, que é o documento que comprova que você é ator profissional. Ele é cedido pelo SATED, que é o Sindicato dos Atores de São Paulo. E através desse documento, toda vez depois, quando você for nos estúdios, ele sempre vai ser pedido o número do seu documento. Foi um jeito que a categoria arranjou de confirmar que realmente é necessário que você seja ator para ser dublador. Muitas das vezes as pessoas ignoram um pouco a parte lógica do porquê que você tem que ser ator para ser dublador. Então a gente arranjou um meio burocrático de fazer isso. Essa é a primeira parte. E é a única que é obrigatória, na verdade. É a única que não tem como fugir. E aí, depois disso, na minha opinião, é importante que se faça um curso de dublagem. Na minha época eu não fiz porque eu tinha 12 anos e não tinha curso de dublagem para criança. Então eu acabei não fazendo, só que isso atrasou muito a minha trajetória. Então é por isso que eu sempre digo que as pessoas façam o curso de dublagem para você ter, quando você entrar no estúdio, você já saber o que você está fazendo.
todos os mercados, todas as profissões, é difícil de você conseguir uma oportunidade. Então, quando você consegue, você tem que estar bem preparado para aproveitar a oportunidade que você tem. E outras coisas que eu particularmente indico, que eu acho que são importantes, é, se você tiver condições, fazer um curso de algum outro idioma, ou de outros idiomas, mas, na minha opinião, principalmente o inglês, porque 80%, 90% das coisas que a gente dubla, o idioma original acaba sendo o inglês. Me ajuda muito quando eu tô dublando, saber inglês. E acompanhamento com fonoaudióloga e otorrinolaringologista é muito legal também. Com a fono, principalmente para você ter, abrir o leque, assim, ter bastante abrangência no seu catálogo de personagens, né? Essas são coisas que eu tive, acompanhamento de fono e otorrino. Inglês eu aprendi sozinha, mas tenho isso também, que me ajuda bastante. Então essas são as coisas que você pode te ajudar, pode ser um diferencial no profissional que você vai se tornar. Mas a única coisa que é obrigatória é o curso de interpretação. E aí, para quem fala assim, eu não queria fazer o curso de interpretação, mas eu quero ser dublador, então eu tô fazendo o curso de interpretação só para tirar o DRT e tô fazendo rápido. A minha dica é sempre aproveite muito o curso de interpretação, porque é ele que vai definir a qualificação do seu trabalho dentro do estúdio. A maioria dos dubladores que são muito conhecidos e que são muito aclamados são excelentes atores. Esse é o grande diferencial. A gente tem hoje em dia, principalmente, a tecnologia que ajuda a gente bastante na questão do lip sync, que é o encaixe da voz no lábio, que podem te ajudar. Você pode ganhar um bônus aí, uma ajuda, só que na interpretação não tem como. Ou você sabe interpretar e vai aí ser escalado para bons personagens e bons atores. Quanto melhor você é em interpretação, melhor você vai dublar bons atores. Então isso impacta bastante nas escalações que os diretores vão fazer e no tipo de dublador que você vai se tornar. Então a minha dica é aproveite o curso de interpretação. E como que funciona o processo de dublagem aqui no Brasil? Quais os impasses que os dubladores têm que enfrentar? O processo de dublagem aqui no Brasil, contando desde o início, digamos assim, né? Tem um distribuidor que ele tem um produto para distribuir e aí ele busca estúdios de dublagem para distribuir dublado. Quando ele faz o acordo com o estúdio, ele decide basicamente tudo, o jeito que ele quer que o produto fique. Então ele vai decidir se ele quer escolher as vozes ou se ele quer deixar que o estúdio escolha. Ele vai decidir o tipo de linguagem que ele quer, ele vai definir onde que vai ser feita a mixagem. A mixagem é a equalização do som final, né? Onde que vai ser feita a mixagem, a tradução. Eles definem tudo isso, enviam o material para o estúdio, e aí o estúdio vai com a parte da produção. Então, se vai ter teste, eles agendam os testes, fazem os testes, enviam para o cliente escolhe as vozes. Eles preparam todo o material de imagem e de texto, todo o material audiovisual e de texto, e agendam com os dubladores escolhidos para aquele produto. Uma vez agendado, na sua hora, no seu dia, no seu horário marcado, você vai até o estúdio. O processo é feito hoje em dia individualmente, cada dublador dubla a sua parte, não é mais feito em conjunto. A tecnologia adaptou isso também. Então, no seu dia, no seu horário, você vai até o estúdio, entra na cabine, o diretor vai te dar um briefing do que você vai dublar. Até então, você não sabe o que você vai dublar, você não tem acesso ao material, não tem acesso a nada. Só mesmo quando você entra na cabine que o diretor vai te dar o briefing do que você vai fazer, de qual é a história, como é a sua personagem, e aí você
inicia o processo de gravação especificamente. E é ali que você tem o primeiro contato com aquele material e geralmente você não assiste tudo, você assiste só a parte que você vai dublar. E é ali, naquela primeira passada de cena, na primeira vez que você está assistindo e que você está tendo contato com aquele material, que você tem que captar tudo que aquela equipe criativa e que aquele ator queria para aquele personagem, para aquela cena, para aquela frase específica, qual que era o intuito, como eles queriam que chegasse no público, o que eles quiseram fazer, quais foram as escolhas de ferramentas, de linguagem, de sinais. E numa segunda vez, você pode até assistir de novo, se for necessário, e na sequência já gravar. Então, tudo isso você faz por trechos, né? Eu não especifiquei, não é o produto inteiro. Você vai passando trechos, então você passa uma vez, assiste e na sequência você grava. Ou você pede para assistir de novo e grava numa terceira vez. E aí, finalizado isso, quando todos os dubladores, cada um fez o seu personagem, esse material vai para a parte de mixagem daí, de finalização, e para depois ser distribuído. Então, esse é o processo. Eu acho que o mais difícil para os dubladores é justamente não ter tempo. É ser tudo muito instantâneo. Então, você tem que estar sempre preparado e sempre conseguir resolver as coisas. Então, por exemplo, se o seu personagem tem, sei lá, sotaque francês, você nunca fez sotaque francês na sua vida, mas o cliente quer que faça o sotaque francês ou o diretor quer que faça o sotaque francês, você tem que ali na hora conseguir desenvolver essa habilidade de fazer um sotaque francês. Quando são cenas muito ou de morte, de luta, muita reação, muita respiração, ou que o ator gagueja muito, todas essas coisas você tem que resolver muito na hora, adaptar texto se você tem o conhecimento do idioma ou às vezes nem tem o conhecimento de idioma, mas você tem uma boa leitura de texto, de cena, e você consegue notar que aquela tradução literal não é especificamente o que eles estavam querendo dizer, ou o intuito deles, e aí você quer traduzir, você quer versionar. É na hora também que você tem que adaptar a piada para adaptar, é tudo na hora. Tudo na hora e tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que essa é a maior dificuldade que os dubladores podem encontrar. E qual é o momento mais difícil em sua trajetória como dubladora? Em algum momento você já pensou em desistir desse ramo? Eu nunca pensei em desistir, principalmente porque, como nós somos autônomos, a gente tem muitos momentos de baixa de trabalho. E aí, nesses momentos de baixa de trabalho, você consegue se dedicar a outras áreas, a outros hobbies, e acaba dando uma aliviada, assim. É difícil de enjoar. E a gente não tem muita rotina também, né? Apesar de a gente fazer sempre a mesma função, o nosso cronograma diário é cada dia um, e os personagens que a gente dubla também são cada dia um. Então, ou mais personagens no mesmo dia, mas sempre personagens diferentes. Então, é um pouco difícil de enjoar. Então, nunca pensei em desistir. E acho que o momento mais difícil da minha carreira foi quando eu fui fazer a transição de criança para adulto, digamos assim, né? Tanto a transição vocal quanto a transição de interpretação. Quando a gente começa a dublar pequenininho, criança fala de um jeito muito específico e tem uma melodia específica. Geralmente é tudo para cima, tudo muito mais alegre, tudo muito mais agudo. E quando você começa a dublar coisas mais adultas, além de ter a mudança de voz, além de você ter que deixar tudo um pouco mais grave, você tem que mudar o desenho da sua interpretação. E a melodia, digamos assim, é tudo mais para baixo ou tudo muito mais reto, num volume mais baixo. Então esse foi o momento mais difícil da minha carreira. Levando em consideração que muitos dos seus trabalhos são produções estrangeiras, você pode falar um pouco sobre as relações entre as obras estrangeiras e as oportunidades de dublagem brasileira aqui nessas produções?
Bom, o nosso trabalho depende 100% das produções estrangeiras, né? Então, quanto melhor estiver indo o mercado internacional, melhor fica o nosso volume de trabalho. Em compensação, quanto maior sobe o volume de trabalho, mais é necessário mais pessoas, mais profissionais para suprir aquela quantidade de trabalho. E aí, muitas vezes, consequentemente, isso acaba decaindo a qualidade da dublagem. Então, o ideal seria que a gente conseguisse manter aí um padrão de qualidade, claro, que viesse muito mais trabalhos e que entrasse muito mais pessoas no mercado, mas que sempre prezando pela qualificação do profissional e do trabalho em si. E qual o objetivo ou missão que você cumpre ou busca cumprir exercendo sua profissão? A principal função minha e de qualquer dublador é a acessibilidade. Muitas pessoas acham que pode ser por qualquer outra coisa, mas na verdade a missão mais bonita e principal é você poder fazer com que uma pessoa experiencie aquela obra através da sua voz. Então, se não tivesse dublado, aquela pessoa provavelmente não assistiria aquele produto, não ia conseguir assistir ou não ia querer assistir aquele produto, e por conta disso ela ia deixar de ter aquela experiência e às vezes deixar de ter aquela transformação, de ter aquele entretenimento. E aí, por conta do seu trabalho, aquela pessoa consegue viver aquilo, ter aquela experiência e ter acesso àquela obra. Então esse é o trabalho mais importante e mais bonito, tanto é que é a parte mais bonita do trabalho. Tanto é que sempre eu falo isso sempre, eu dublo e eu estou interessada em saber a opinião das pessoas que assistem dublado, e por opção, mas principalmente por necessidade. Aquela pessoa que não vai assistir se não tiver dublado. A opinião dessa pessoa é a opinião que me importa, entende? Porque às vezes as pessoas que existe essa rixa, né, dublado e legendado, e as pessoas dão muita importância mas tem muita gente que fica defendendo o legendado e que não gosta do dublado porque fala que quem assiste dublado ou não tem cultura, ou é burro, ou é lento, ou qualquer coisa assim. E assim, eu não me dou ao trabalho de saber o que essas pessoas estão falando, porque se elas assistem legendado, elas não são o meu público, elas não são o meu alvo, elas não são o meu cliente, não são elas que compram o meu trabalho e não é para elas que eu faço. Então eu quero saber das pessoas que assistem dublado, por inúmeros motivos que sejam, e pode ser simplesmente também, claro, por necessidade principal, mas assim, pode ser por escolha, por opção, por preferência. Nossa, eu prefiro assistir dublado. Porque, assim, é igual quando a gente fala, sei lá, eu gosto de laranja. De laranja fruta, digo. Né? É uma questão de paladar, é uma questão de preferência. Não precisa ter um motivo específico, a pessoa só prefere aquilo. Essa pessoa é a pessoa que me importa. E é para ela que eu faço meu trabalho e essa é a minha missão. Deixar essa pessoa feliz e fazer com que essa pessoa possa ter acesso às obras e experienciar aquelas obras e, quem sabe, ser transformada e tocada por uma arte. Muito legal. E qual conselho você daria para alguém que é apaixonado por cinema e que deseja começar na área da dublagem? O meu principal conselho, pessoas que estudam cinema com certeza vão ter muita facilidade, eu acho, na minha opinião, porque daí você tem uma concepção geral, né? Você já estudou todos os processos, como tudo aquilo é produzido, então você vai ter mais facilidade de identificar o que a equipe criativa queria com aquele filme, com aquela série, com aquele produto. Então, a dica que eu dou é:
aproveite isso, essa sensibilidade, intuição e informação que você vai ter da área como um todo e leve isso para o seu trabalho, para sua dublagem especificamente. Aproveite bastante o curso de interpretação e, como eu digo para todos, se foque em se tornar um bom profissional, porque dessa maneira não tem como você não entrar no mercado. Então, eu vou pedir licença para fazer uma perguntinha extra, assim, porque eu vi algumas pessoas que são dubladoras, né? E agora, nesse período de pandemia, muitos dubladores começaram a entrar nas redes sociais, fazer vídeos contando sobre as rotinas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que funcionou para você essa rotina de pandemia, como que você fez para se adaptar a essa nova forma de dublar as coisas, né? Que vocês não poderiam ir nos estúdios, essas coisas, né? Eu sei um pouco, mais ou menos, mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de como foi, né, na pandemia. Claro. Bom, para quem tá ouvindo e não sabe, durante a pandemia, nós dubladores tivemos que nos adaptar por não poder ir aos estúdios e optamos por cada um montar um home studio, que a gente chama, né? Que é um mini estúdio dentro da nossa casa. Não é um estúdio 100% profissional, não é igual aos estúdios profissionais, mas é uma adaptação e um jeito de a gente conseguir continuar trabalhando e conseguir continuar entregando os produtos para vocês, para vocês poderem acessar. E tem muitos contras, na minha opinião. Todas as profissões tiveram que se adaptar, né? No começo da pandemia, a gente não queria liberar isso, principalmente porque a gente achava que seria uma coisa de pouco tempo. Quando vimos que seria uma coisa que se estenderia, a nossa principal preocupação era que ninguém perdesse a sua função e o seu emprego, né? Então a gente não queria que virasse uma coisa assim, cada dublador dubla sozinho da sua casa, dubla, capta e dirige, né? Porque dentro do estúdio a gente tem essas três funções. A gente tem o técnico de áudio, que cuida da captação, o diretor de dublagem, que vai cuidar do resultado final, da escalação, o diretor de dublagem cuida de muita coisa, de tudo quase, e o dublador, que exerce a função. Indo para um cenário em que as pessoas dublassem em casa, essas funções seriam perdidas e as pessoas iam perder os seus empregos. Então a gente não queria isso. Então o que a gente fez foi arranjar um jeito em que a gente conseguisse dublar de casa, com o técnico de áudio captando do lugar onde ele estivesse e o diretor de dublagem dirigindo e analisando de onde ele estivesse. Então a gente dubla hoje meio que por conferência, né? E aí a gente depende muito da internet, né? Como todas as profissões do mundo. Só que a gente depende mais da internet porque a gente tem um padrão de qualidade a ser mantido, né? Então é bem complicado. Tem muitos dias que a internet dos três tem que estar muito boa, né? Então tem dia que a internet tá muito ruim, tem dia que a internet tá mais ou menos. São raros os dias em que a gente consegue dublar recebendo a imagem como se a gente estivesse dentro do estúdio. Na maioria das vezes a gente recebe a imagem bem pixelada, ou a imagem travando bastante, ou a imagem desencontrada do áudio original. E aí tudo isso dificulta muito a dublagem, né? A gente tem que ficar caçando boca, ou às vezes indo pelo áudio. Então é bem complicado, é bem difícil. Mas é uma coisa inevitável, completamente necessária agora. Mas eu confesso que eu não vejo a hora de poder voltar no presencial. E acredito que por conta de sigilo, né? Os distribuidores têm muito essa questão do sigilo. E da qualidade do áudio também. Porque é o que eu falei, o estúdio é uma adaptação, né? Então eu acredito que por conta disso, os distribuidores também queiram que a gente volte para o presencial. Mas é um momento que não tem como, né? Como a gente arranjou esse jeito de dublar, é melhor para preservar a vida de todo mundo e não arriscar.
Então é isso. Tô aqui dublando, mas prefiro presencial. Realmente, nem todos nós preferiríamos o presencial em todas as áreas, todos os segmentos. Acho que, meu Deus, acho que não tem nenhuma profissão que tá querendo ficar a vida toda no home office. É verdade. Mas fazer o quê? É a vida, né? Então vamos até o fim, até acabar essa pandemia, se Deus quiser. Vamos juntos. Bom? Então, eu gostaria de perguntar qual foi o personagem assim, que você mais gostou de dublar, o que você mais, assim, teve amor, né? Tipo, pelo personagem, você falou, nossa, esse personagem é incrível, eu gostei muito de dublar ele e tudo mais. Essa é a pergunta que mais me fazem e é uma das únicas que eu não respondo. Desculpa, mas é porque, assim, eu tenho muitos personagens que eu gostei muito de dublar e eu tenho personagens que têm importâncias diferentes na minha carreira. Então, por exemplo, eu sou a voz oficial da Dove Cameron na Disney e começar a dublar a Dove Cameron foi um divisor de águas na minha carreira de dublagem. Então, é muito especial por conta disso. Game of Thrones é uma das séries mais famosas do mundo, né? Da atualidade, então é muito especial por conta da visibilidade que se tem. N com E, a N é assim, uma personagem do meu coração que eu aprendi demais, que eu sou muito encantada, que eu acho que o mundo inteiro devia ser obrigado a assistir essa série, né, pra ter um pouquinho mais de empatia, de sensibilidade. Então é muito especial também. Tem uma outra que eu gosto muito, que é a Naomi de Barrados no Baile, que daí vai pro extremo de entretenimento, assim, mas que eu adoro. Tem a Jéssica, que tem discursos muito fortes, muito importantes, né, para as questões sociais da nossa atualidade. Tem a Fei Fei de A Caminho da Lua, que é uma obra muito linda também, que me tocou muito. Então, assim, eu tenho muitos personagens que são muito... Tem a Nami de LoL, é a mais famosa, que eu já dublei. A Kamala Khan de Avengers, do game, que daí não é dublagem, é localização, mas, assim... Foi um marco, assim, na minha carreira, ter dublado uma coisa dos Vingadores. Fingir que eu sou uma Vingadora. Foi assim... Com certeza um dos pontos altos da minha carreira. Então não tem como eu escolher uma delas. Mas eu diria que essas são as favoritas, vai. É muito interessante. E já falando um pouco disso, a gente gostaria de saber se você poderia citar uma frase muito famosa da N, que é: grandes palavras são necessárias para expressar grandes ideias. Sempre as pessoas falam assim, fala uma frase da N aí. E a N tem muitas frases de importância reflexiva e filosófica sobre a vida, né? Só que eu gosto de falar essa especificamente porque eu acho que essa define muito bem a N. Ela fala essa frase muito no começo da série, tipo, sei lá, antes dos primeiros 10 minutos da série, se eu não me engano. Então eu gosto de falar essa frase porque especifica muito o que é ela, né? Então, se você tem grandes ideias, tem que usar grandes palavras para expressá-las, o senhor não acha? Muito legal. E essa coisa da adaptação, né? Que nem a gente pesquisa na internet, aparece a frase traduzida diretamente do inglês, né? E como você falou, geralmente tem que adaptar pro português e encaixa muito bem. Muito obrigada. A diferença de tradução tem para as 3 coisas. Então, o roteiro que a gente recebe traduzido para dublar, ele é traduzido ao pé da letra. E a gente versiona e adapta esse texto tanto para encaixar na labial, quanto para aproximar mais culturalmente. E o texto que é colocado na legenda dos produtos também não é igual ao texto que a gente recebe para dublar. Ele também é adaptado para encaixar na tela. Então eles reduzem as informações para que encaixe para que seja mais fácil a sua leitura, né? Então por isso que também tem muita gente que fala assim, mas aí eu coloco a legenda totalmente diferente, a dublagem da legenda. Sim, está diferente e é para estar diferente mesmo. Tem um propósito, tem um motivo do porquê está diferente.
Uma curiosidade, né? Realmente, eu sempre ficava vendo isso, às vezes tinha essas diferenças e eu ficava me perguntando por quê. Agora já sei por quê. Agora já sabe. Então, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast e nós gostaríamos de saber se você tem alguma coisa para falar para quem está nos ouvindo, né? Alguma dica, alguma coisa que você queira para esse momento, né? Agora é o seu momento de falar. Muito obrigada. Gente, queria agradecer o espaço, o convite de vocês. Muito obrigada por vocês estarem falando sobre dublagem. Eu acho que a gente vive um momento no mundo, né? As lutas sempre existiram, eu tenho certeza disso, mas a gente vive um momento em que as lutas estão intensificadas, né? E a dublagem, querendo ou não, tem uma luta e um motivo muito bom pela acessibilidade. Como eu disse, seja por opção ou seja por necessidade. Então, agradeço de coração por vocês estarem falando sobre isso. O que eu posso falar para quem está nos ouvindo, para quem se interessa para quem se interessa por dublagem, eu sonho com que as pessoas criem um certo senso crítico para com a dublagem, porque a gente, como dublador, a gente fica muito refém, né? A gente é trabalhador, a gente é contratado, então a gente não tem como fazer muito para que os distribuidores e os clientes escolham a qualidade, né? Escolham a dublagem de qualidade. Mas quem assiste dublado, que é o consumidor, essa pessoa sim tem importância para o distribuidor. A opinião dessa pessoa vai ter um peso. Então, se você assiste legendado, como eu já disse, você não é o meu público, mas se você assiste dublado especificamente, fale sobre dublagem, fale a sua opinião sobre a dublagem, seja boa ou seja ruim. Existem dublagens muito boas e existem dublagens muito ruins. Então, se você assiste alguma dublagem que você fala assim, nossa, eu não gostei dessa dublagem, eu não gostei disso por esse motivo, ou por outro motivo, ou por outro motivo, fale sobre isso. E o contrário também, nossa, eu assisti uma dublagem que eu gostei muito. Gostei da voz, gostei da adaptação, achei que combinou, esqueci que estava assistindo dublado. Esse é o maior índice de qualificação de uma dublagem. É quando o público esquece que está vendo dublado e passa a só prestar atenção na obra, como uma pessoa do idioma original faria. Então falem sobre isso também, elogiem, postem nas redes sociais. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigada. Bom, então agora chegamos ao final do nosso podcast e a gente gostaria de agradecer novamente, Michele, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre a sua experiência e conhecimento sobre a dublagem. Né, como você falou, é um tema que às vezes não é muito comentado, mas é muito importante. Todos nós consumimos a dublagem em algum momento da vida e nem sempre isso é comentado, né? Então, é bem muito importante que você venha, né, esteja aqui compartilhando isso com a gente. Muito obrigada. Obrigada, vocês são muito fofas, muito lindas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece, né? Uhum. Então, de vocês, muito boa sorte, qualquer coisa, estamos aí. E agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.